Vamos abrir juntos no Salmo de número 139. Eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer a leitura de alguns versículos desse Salmo. E em seguida, vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus. Salmo de número 139, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 12. A semana passada a gente trabalhou os primeiros versículos desse salmo e hoje a gente vai continuar nessa temática maravilhosa da única de todas as certezas, a existência de Deus e a única esperança do ser humano encontrar a verdadeira felicidade é conhecê-lo, andar na presença dEle, estar nele, obedecê-lo, amá-lo cada vez mais. O salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. A Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Senhor, já cantamos louvores ao Teu nome, já dedicamos ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado em abundância, através das ofertas, dos dízimos, e agora nós queremos dedicar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, enfim, o nosso ser, para que o Senhor fale conosco através desta palavra maravilhosa, palavra de Deus. Peço que hoje à noite o Teu Espírito não só nos faça ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que as verdades, Senhor, que emanam desta palavra, tragam transformações reais na nossa vida e na nossa caminhada na Tua presença. Faz isso, Senhor. Salva aqueles que precisam de um Salvador. Salva aqueles que precisam de um mediador. Transforma os Teus filhos, Senhor. E faz com que o cristianismo vivido nos nossos dias, através deste corpo, Senhor, traga glória para o nome da pessoa do Senhor Jesus. Pois é em nome dEle que nós pedimos isso. Amém. Podem sentar. Os seres humanos, parece-me que funcionam muito bem, óbvio, através dos seus sentidos. O tato, a visão, o olfato, o paladar, enfim, nós gostamos de experimentar coisas boas. Ninguém gosta de experimentar coisas ruins. E parece-me que nos dias de hoje é exatamente isso que o ser humano procura. Experiência. Qualquer que seja a fonte, não importa. É buscar através de uma experiência pessoal, um momento de alegria, um momento de prazer, um momento de alívio,
Ah, que maravilha! A sensação de experimentar algo diferente é o que atrai uma criança, por exemplo, logo nos primeiros dias. Ela põe a mão em tudo quanto é buraco. Ela vai experimentar tudo que estiver à frente. E a sensação de experimentar algo diferente, ainda quando adultos, é o que atrai. Atrai os adolescentes, atrai os jovens, aquilo que é proibido, aquilo que é diferente, aquilo que promete dar uma sensação diferenciada. Foi dessa forma que eu ingressei enquanto adolescente na bebida, no fumo, nas drogas, enfim, experimentando uma série de coisas. Dizem que é bom, dizem que é legal. A boca miúda faz propaganda. Alguns dizem é proibido, mas é exatamente aquilo que nós corremos atrás para experimentar. A sensação de experimentar algo diferente lança o ser humano nas mãos dos mocinhos, mas também nas mãos dos bandidos. Pouco importa. Lança o ser humano nas mãos de pessoas honestas e lançam também nas mãos de pessoas desonestas. Na busca de experimentar algo novo, nós caímos nas armadilhas. Às vezes temos ganhos, a sensação foi excelente, foi ótima, foi boa, mas às vezes saímos machucados, só porque experimentamos algo bom nas mãos de pessoas erradas. E o pior é que essa experiência vem às vezes sem um mérito ético. Ninguém está se importando muito se é certo ou errado. O importante é experimentar. É assim com o sexo, não é? Dizer que sexo é proibido fora do casamento, hoje é uma loucura. Ninguém quer escutar isso, nem os ditos evangélicos. Porque o importante é experimentar. E agora, quanto mais cedo, melhor. Qualquer que seja o desastre, qualquer que seja a consequência até de uma barriga grande, de um bebê sendo gerado, do aborto sendo buscado logo depois, não importa. O que importa é experimentar, sem mérito ético. Ou seja, não importa o que seja certo ou errado, moral ou imoral, o importante é experimentar. Em matéria de espiritualidade, de vida espiritual, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Faz parte do DNA do homem pós-moderno. Experiência, sensações, sentir-se bem, experiências sensoriais. Aí os homens vão do alto flagelo, ou seja, para experimentar uma espiritualidade profunda, ele é capaz de se autoflagelar, como aqueles que praticam o sexo debaixo de flagelo. É uma forma diferente de ter uma sensação diferente. Aliás, por que não aliar uma sensação diferente a algo que parece que foi prazeroso do jeito normal, agora não é mais? E na religião, na espiritualidade, é assim. Tem os que se autoflagelam e tem também aqueles que vão atrás dos gurus, e principalmente se forem indianos, aí é que é melhor. Se tiver um nome, Baratagama, Talgama, não interessa. Se tiver um nome diferente, esses dias eu fui num balcão e vi um folheto. E o indivíduo é o mestre que esteve debaixo de um tal de Gautama, Baltama, Tarama, e aí vai para trás. Não interessa, deve ser algo interessante. Esse homem é um guru indiano que vai lhe dar sensações interessantes. Então as pessoas vão do alto flagelo ao guru indiano, do santo daime ao chá verde, vale tudo. E se tratando de igreja, hoje é mais ou menos a mesma coisa. A proposta vai ficando cada vez mais rica e diferenciada. Igreja evangélica. O importante é sentir a sensação do óleo, da água, do lenço, da relíquia,
do terço, das cruzes, do círculo, do mantra, dos sonhos, das correntes de oração, das línguas, das profecias. O lance é experimentar algo que me dê uma sensação de bem-estar. É assim que a gente vive religião, igreja. George Barna, um pesquisador e conhecedor da eclesiologia, ou seja, da igreja, ele escreve do ponto de vista de alguém que vive na América, o chamado berço do cristianismo. Ele afirma no seu livro A Segunda Vinda da Igreja, que a igreja americana está fadada ao desaparecimento, se ela não experimentar um reavivamento imediato. Isto dependendo de uma radical mudança de visão sobre o que é cristianismo. A igreja americana está morrendo. E ele aponta para um dos desastres que assola a igreja americana, é a secularização da fé. Viver a fé hoje virou uma coisa secularizada, muito parecido com essas sensações, com esta busca de experiência que nós vemos hoje a granel na nossa sociedade. E aí, as pessoas estão buscando espiritualidade nos sentidos. Eu vou àquela igreja porque eu me sinto bem. Eu gosto daquele culto porque lá eu me sinto bem. Eu vou àquela reunião de oração porque lá eu experimento algo que, olha, é indescritível. É uma sensação que eu tenho. Então, as igrejas precisam provocar nos crentes esta sensação extrasensorial, para o indivíduo se sentir bem. A palavra tem que fazer com que o indivíduo se sinta bem. O clima do culto tem que ser feito de tal forma que as pessoas saiam num alto astral, sentindo-se bem. E as pessoas estão buscando espiritualidade nos sentidos, sem qualquer conexão com a razão ou com o entendimento. É mais ou menos aquela história da criança que acredita no Papai Noel e você não tem coragem de dizer que Papai Noel não existe, porque o argumento é, se a criança se sente bem, por que não fantasiar? E na religião, nós vamos caindo no mesmo perigo. Se é verdade, eu não sei, nem interessa. Se está escrito em algum livro, não sei, não interessa. Se tem alguma norma, não sei e não interessa. O importante é que se fale palavras ou se pratique coisas que me façam sentir bem. Papai Noel nem precisa existir, porque eu só preciso me sentir bem. E no cristianismo nós vamos caindo na armadilha de pensarmos que se Deus existe ou não, tanto faz. Se Adão e Eva existiram ou não, tanto faz. Se Moisés foi Moisés, tanto faz. Se Jesus veio ou não veio, também tanto faz. O importante é que a gente se sinta bem. Estão comigo? A igreja brasileira sofre do mesmo mal, porque nós somos influenciados pela globalização da fé. Barna diz que a maioria dos americanos vê a religião como uma fonte de energia, de onde podemos tirar algo. O pensamento que prevalece é que a fé é uma questão de receber. Eu venho para a igreja para receber. Eu me reúno para receber. Enquanto a Bíblia, este livro aqui, ensina outra coisa. É totalmente na contramão do que o homem pós-moderno está vivendo, seja na secularização da fé, seja nos arraiais evangélicos. É totalmente na contramão. A Bíblia nos instrui a aproximarmos-nos de um Deus pessoal, com temor e tremor, estarrecido diante da sua majestade e amor. A Bíblia me ensina a focalizar em quem Ele é, no que Ele tem feito e naquilo que Ele espera de nós. Enquanto a cultura nos ensina a focar num Deus
que simplesmente serve o nosso próprio bem-estar, que faz e diz coisas que nos agradam. Aquele que resolve os problemas que eu vou criando ao longo da vida. Eu não pago minhas dívidas, eu não pago em dia, eu não trato a coisa com honestidade, eu não faço a coisa da forma que deve ser, e depois que tudo dá errado, eu chamo Deus para ser o meu sócio. Ele é uma espécie de personal trainer, pago para me ajudar, pago para me servir, quando eu quero, da forma que eu quero e como eu quero. E essa história de dizer que ele tem dito algo para mim, tem proibido ou me proibido de viver e fazer coisas que eu acho não sejam bem assim, não. Esse Deus, não. Estamos nos aproximando desta espiritualidade que a sociedade plantou, preconizou e está hoje tentando viver. A Bíblia nos manda buscar e nos apropriar da verdade de Deus, enquanto a espiritualidade moderna nos induz à busca do alívio e direção através de uma variedade de experiências. Mas, queridos, quando nós abrimos o Salmo de número 139, a partir da semana passada, é porque nós temos a esperança de que aqui nesta comunidade, há verdadeiros discípulos não de uma filosofia, há verdadeiros discípulos não de um guru humano, capaz de fazer coisas mágicas e levá-los a um êxtase emocional. Porque eu acredito que aqui há discípulos de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ser histórico e real. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, antes disso, é preciso ser, no sentido de estar totalmente entregue a Ele, entregando nossos corpos, a nossa vida, como um sacrifício vivo perante Ele. E a Bíblia diz também que a nossa mente precisa ser renovada pela verdade descrita nesse livro. Antes de experimentar, eu preciso ser alguém na presença de Deus Todo-Poderoso, e eu preciso renovar o meu conceito e a minha mente através da palavra. Resumindo, o homem moderno quer experiência e não conhecimento de Deus. O homem pós-moderno quer múltiplas escolhas e não um só caminho. O homem pós-moderno quer preferências relativas e não mandamentos absolutos. O homem pós-moderno quer conforto e não crescimento. Queremos uma fé do nosso jeito, senão vamos bater numa outra porta, procurar uma outra igreja, uma outra comunidade, um outro homem que diga qualquer outra coisa que não seja estas duras palavras de Deus. Conhecimento e não experiência é o que distingue um discípulo de Jesus de um religioso alienado. Conhecimento. Sabe por quê? É muito simples, querido. Cristianismo não é uma filosofia que você articula, conhece, manipula. Cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Entende? Você não tem encontro com uma filosofia, você não tem encontro com um livro, você tem um encontro com uma pessoa. Que coincidentemente é o Criador do universo. Ele se fez carne como a gente, para que pudéssemos tocá-lo na história.
e sermos seguidores não de uma seita, não de uma religião, não de homens, mas os seguidores de uma pessoa, Jesus. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade é a única razão que temos para viver um minuto mais. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que estabeleceu um relacionamento com Deus Pai pessoal através de Jesus Cristo, e a sua razão de viver é única só, é uma única razão, uma só. É um relacionamento contínuo com esse Deus que é pessoal. Pessoal. Não vamos abrir mão do conhecimento de Deus. Não podemos abrir mão de um relacionamento pessoal com um Deus que é muito maior do que nós, que dita o que nós temos que fazer. Um Deus que, mesmo não entendendo tudo sobre Ele, mesmo questionando uma série de coisas, nós jamais vamos duvidar de que Ele é Deus, todo-poderoso, soberano, criador e que sabe o que é melhor para nós. Eu questiono também, mas eu me rendo quando eu não entendo, porque Ele é Deus. Paulo afirma que todo homem sabe algo sobre Deus, porque os seus atributos divinos estão claramente estampados na natureza. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Aliás, na filosofia, Platão foi o primeiro a construir um argumento baseado numa causa maior. Depois ele foi seguido por Aristóteles. Al-Farabi e Avicena, filósofos islâmicos, também trataram desta ideia de uma causa maior pessoal. Maimonides, pensador judeu, Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Anselmo, Descartes e tantos outros, durante a história da humanidade, acreditaram de que existe uma causa maior, que é, acima de tudo, pessoal. Lembra da semana passada? Recapitulando o conceito do Criador, o universo é limitado e teve um início e demanda uma causa fora dele. Este é o nosso Deus, a pessoa de Deus. Um homem do Instituto Goddard, de Estudos Espaciais da NASA, escreveu no seu livro Deus e os Astrônomos, dizendo o seguinte: pode haver uma explicação plausível para o nascimento explosivo do universo, mas se existe, a ciência não sabe qual é. A busca dos cientistas pelo passado termina no momento da criação. Dali para trás, eles não sabem mais nada. A complexidade e a ordem do universo exige uma inteligência criadora. Falamos sobre isso na semana passada. Uma simples molécula de DNA carrega informações equivalentes a um volume de enciclopédia. E se colocarmos 1000 macacos pulando em cima de um teclado de computador, jamais poderia criar um texto coerente. Por isso, por trás de tudo que você vê a todo tempo, existe um ser inteligente, pessoal, que nos ama, que nos criou com propósito. Nós cremos que Deus existe, assim como os demônios creem e estremecem, mas para nós Ele é todo poderoso, todo sabedor, todo presente, e é a Ele que nos entregamos. Recapitulando a primeira parte da onisciência que falamos na semana passada: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Percebe? É mais do que uma ideia, Ele sabe tudo, é um relacionamento. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim impões a tua mão. O salmista diz: esse conhecimento é demais para mim. Deus é onisciente.
Primeiro, você precisa acreditar que Ele existe. Preste atenção. Jamais esteja ligado a uma religião, a um conceito, a um pensamento. Jamais pense que a sua ligação com Deus tem a ver com a sensação. Você pode até estar aqui hoje à noite e não ter nenhuma sensação de que Deus está aqui. Isso não muda a realidade. Ele está, quer você sinta, quer não. Você pode caminhar e achar que Deus lhe abandonou. Loucura da sua cabeça. O que você pensa ou deixa de pensar não muda a realidade. Deus não larga de você um segundo, ou você morreria. Entende? Não é o que eu sinto que importa. É o que está escrito, é a verdade divina, é a revelação de Jesus na história. Por isso é importante, primeiro, saber que Ele existe. Segundo, saiba que Ele sabe tudo. Terceiro, saiba que você não pode fugir da presença dEle. Lembra da espaçonave Apollo 11? Problemas a bordo. Houston, na base, sabia de tudo, mas tinha um problema. Eles não poderiam e não podiam resolver o problema da espaçonave Apollo 11. Deus é diferente de Houston. Deus é diferente da tecnologia humana. Ele não apenas sabe tudo sobre você, mas Ele tem poder de intervir na sua vida. Ele tem poder de tocar o teu corpo. Ele tem poder. Aleluia. Saber que Deus sabe tudo pode levar você a pensar que Ele está longe em determinados momentos da sua vida. Mas Ele não apenas tem todas as informações, Ele permeia o universo através da presença do seu Santo Espírito, diz a palavra de Deus. Deus está presente. E presta atenção, igreja. Jamais faria sentido para mim, há mais de 30 anos atrás, deixar a minha vida entregue aos meus ídolos humanos, aos meus heróis que me levavam a fazer coisas grandes, coisas loucas, coisas prazerosas, coisas terríveis. Não interessa, eu jamais teria deixado aquela vida se não fosse para seguir uma pessoa, Jesus. Nós somos discípulos de um ser, Jesus. Não faz sentido seguir uma ideia. Não faz sentido viver igreja se a noção que temos de igreja é só estarmos aqui aos domingos. Ou achar que Deus se manifesta no culto de quarta-feira, ou no culto da segunda-feira, ou na reunião de oração, ou no seu PG, ou coisa parecida. E a partir daí, você acha que Deus está cego ou dormindo, como Elias disse àqueles deuses dos profetas de Baal. Façam barulho. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Elias foi tão ousado que chegou a dizer no texto bíblico: é capaz que o seu Deus está fazendo necessidades físicas. Foi ao banheiro. Então grita, porque ele não está ouvindo. Fala alto, porque ele não está ouvindo. Clama várias vezes, porque ele não está ouvindo. Não é assim com o nosso Deus. A palavra nem chegou à tua boca e Ele já sabe. Você nem expressou e Ele sabe o que você sente, o que você pensa, Ele sabe. Será que isso faz diferença para você, meu irmão, em Cristo Jesus, discípulo do Senhor? Andar na presença desse Deus que sabe tudo, fez diferença para você essa semana? Deus está presente e Ele nos convida a andar na sua presença. Este é o verdadeiro cristianismo. Discípulos de Jesus andando na presença do Deus Criador, cujo Filho está à sua direita e cujo Espírito Santo está em nós e em todo lugar, permeando e sustentando pela palavra do seu poder todas as células, todas as moléculas, tudo o Senhor sustenta, Ele está em todo lugar.
Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser íntegro. Não precisa disfarçar, não precisa hipocrisia, não precisa aparecer para ninguém. Você não precisa nada disso. Seja o que você é na minha presença. Eu sei se você está no céu ou no inferno. Eu sei quem é você. Deus sabe quem é você. Ele sabe. Não adianta disfarçar. Isso faz diferença. Isso nos torna mais autênticos. Nada escapa a seus olhos. Tudo está imediatamente na sua presença. Nunca estaremos sós. Seu amparo, seu cuidado, seu suprimento, a sua proteção. Olha o verso 7. O salmista começa a declinar. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Dá uma olhada no paralelismo desse texto. A palavra ausentar igual a fugir, a palavra espírito igual a palavra face, ou seja, não tem como fugir da presença de Deus. Davi revela duas perspectivas aqui. O salmista é tão ser humano, ele não tenta se enganar, ele revela dois aspectos bem importantes aqui, do ser humano, nosso. O primeiro é a onipresença de Deus. Não tem como fugir do teu espírito. A segunda coisa que ele revela é que nós somos fujões. Quando ele cogita para onde fugirei, é que ele está tentando dizer: você sabe, mas você sabe que eu tenho tentado fugir da tua presença, Deus. E a minha pergunta é a seguinte: para onde é que eu vou? Onde é que eu me meto para fugir de você? Eu vou para a cadeia, o Senhor está lá. Eu vou para o inferninho, o Senhor está lá. Eu vou para a cachaça, lá o Senhor está também. Eu vou para a gandaia, lá o Senhor está. Eu vou para a noite, lá o Senhor está. Vou para o motel, lá também o Senhor está. Não tem jeito. Isso é como Pedro, seguindo Jesus de longe. E de repente alguém olha para ele e diz assim: ei, você conhece aquele homem? Ele diz: não, de jeito nenhum. Essa tua fala te denuncia. Você é de Jesus. Você já passou por essa situação, crente, em Cristo, em que você estava completamente fora dos caminhos de Deus, achando que lá naquele lugar, naquela cidade, você não ia ter nem seu pai, nem sua mãe, nem seus amigos, nem o pastor, nem a igreja, ninguém por perto, e você disse: agora chegou a minha vez. E de repente alguém se levanta, se não fosse uma jumenta, um jumento, uma pessoa, e diz: cara, você não é crente? Você tem um jeito diferente. O que é? De jeito nenhum, eu sou um ser humano, vamos lá. Deixa comigo. O cara disse: não, tem alguma coisa errada aqui. Já sentiu isso? Para onde você vai fugir? O salmista diz, ponto 1, Deus está em todo lugar. Ponto 2, eu e você estamos tentando correr dele todo o tempo. E aqui é um impulso natural, de sempre estar tentando fugir de Deus, fugindo de si mesmo, fugindo dos outros. Achamos lugares escondidos para os nossos sentimentos, nossas motivações, atitudes, pensamentos, ações que não glorificam a Deus. Nós estamos sempre tentando fugir da presença de Deus. Fugir e se esconder do Criador é obra-prima do ser humano. Eu e você, nós, pronto. Cristianismo é complicado para o espiritualista, porque substitui a experiência por um encontro. Entendeu? É muito fácil ter uma igreja onde as pessoas venham para a grande noite de libertação. E você faz e desfaz e acontece, mas tem a grande noite. Todos os seus problemas vão ser resolvidos aqui. Venha, é a tal hora com o bispo Armando. Pode vir. Ou então vamos criar uma catedral, que é um lugar onde você, com aquela cara de Maluf, entra, engole a hóstia, sai de lá e continua praticando a safadeza e roubando o povo.
Quem nos ensinou isso? A igreja romana, que colocou na nossa cabeça que Deus está localizado em templos, e quanto maior, melhor, quanto mais gótico, melhor, quanto mais silencioso, melhor, e se fizer um eco de catedral, aí é que fica bem santo. Olha a cara dos nossos políticos, olha a cara dos nossos sacerdotes, que se enfeitam todo para representar os mediadores entre Deus e os homens, e levam um político, uma nação, senadores, deputados, homens, pastores, líderes, de toda raça, tribo, língua e profissão, a se apresentarem diante de uma solenidade. Esse cristianismo nós herdamos de Roma, e nós precisamos rever esse cristianismo, porque na hora da propina, na hora da confusão, na hora da mala preta, na hora do dinheiro na cueca, na hora que você está pagando a propina para o guarda, na hora do suborno, Deus ali está. E enquanto nós não aprendemos que nosso relacionamento é com Ele, e que Ele está lá, quando você está diante do guarda, diz: meu senhor, e aí, como é que nós vamos fazer aqui a situação? Já viu que você está complicado. Não apenas tem esse problema, mas esse problema, também esse problema aqui, mais esse aqui. Só tem um jeito. Você está vendo que você está complicado? Qual é o seu jeito? Eu deixei Deus lá na minha igreja, e aqui eu acho que eu vou dar meus pulinhos, e depois eu vou contar no grupo pequeno que foi uma bênção. Eu ia ser preso. O que R$50 não fez e não faz? Porque nós não temos a noção, para olharmos para qualquer uma dessas autoridades que se atrevam a viver do suborno e da corrupção, não são todos, e com a cara de quem está na presença de Deus, dizer assim: eu estou errado, que o Senhor me perdoe, e que você me multe agora, porque eu estou na presença de um Deus vivo. Querendo ou não querendo, eu já fui pego em situações assim. Você já viu aquela história do extintor de incêndio, que você quase não olha? O cara para e acha, procura, e foi achando, cadê o extintor? Achou, o bicho estava vazio, carro quase novo. E aí? Como é que nós vamos resolver isso? O que é que você está esperando? Porque eu estou na presença de Deus. O que é que você está esperando? Multa. E aí, gatinha, vai ou não vai? Ninguém está vendo. Você é linda demais, você é a garota melhor, você é tudo. Você sabe que eu te amo. E aí? Será que, garota, você é capaz de ficar na presença de Deus nesse momento, entender que Ele está ali e dizer para esse homem safado: você não vai me comprar por um momento de prazer, porque o meu prazer está na presença do Deus que eu amo. Estou fora. Estou fora. Estou fora. Sabe quando é que uma garota tem condições de dizer não para um indivíduo que quer desvirginá-la em nome do amor, fora do casamento? Tem duas opções. Primeira, ela precisa ser muito amada do seu pai. O grande problema que nós temos na nossa sociedade hoje é que nós não temos mais pais que são capazes de amar suas filhas a ponto de dizer para elas com palavras e ações de que elas são pessoas que valem o que são, não o que podem oferecer. Que o valor não está no corpo, está na pessoa como um todo, no seu caráter. Quando elas não têm isso em casa, o bandido chega e chega fácil. E a mídia ainda oferece
camisinha a granel para não ter nenhum problema com a AIDS. O problema não é a AIDS, o problema é o corpo que foi vendido por um preço barato. Quando essa menina está na presença do Deus que ela crê e ama e serve, aí ela tem condições de dizer, ela vai ouvir a vozinha dizendo, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Não. Não. Percebe, igreja, a diferença entre esse cristianismo barato de shopping center, de televisão, que as pessoas estão tão acostumadas a correrem atrás para resolver o problema da sua dor de barriga, dor de garganta, do seu título protestado, do seu cheque sem fundo, do dinheiro que você está precisando, como se Deus fosse exatamente uma factory, ou um agiota, ou um bancário, ou um personal trainer, ou um massagista. Não é não. Ele diz, anda na minha presença e seja íntegro, mulher. Anda na minha presença e seja íntegro, homem. Adão, Eva, Moisés, Acã, Davi, Jonas, todos eles experimentaram essa fuga. Lembra de Adão e Eva? Esconderam-se da presença do Senhor, Gênesis 3:7. Lembra de Moisés? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu o homem na areia. Olha que ridículo. Moisés, ele olhou para lá, olhou para cá, não tinha ninguém por perto, pum, matou o egípcio. E ainda caiu na besteira de esconder o egípcio debaixo da areia. Ninguém viu, exceto o Criador e Senhor do universo, que acabou usando alguém para denunciar Moisés como um homem de sangue. Por que é que você acha que os seus atos, que as suas idas e vindas, estão fora do foco de Deus? Acã fez a mesma coisa, Davi fez a mesma coisa. Ele usou o prestígio, a força e o poder para adulterar e na tentativa de esconder o fato, cometeu outro pecado, matou Urias. O Senhor revela através do profeta que esteve presente e viu tudo o que Davi fizera. Deus viu tudo. O salmista não parece querer esconder nada de Deus e nem querer se esconder de Deus, mas revela a tolice daqueles que tentam viver uma espiritualidade com base nas sensações e nos experimentos emocionais, sem a consciência de que Deus existe e que todos nós estamos na sua presença. O salmista se alegra em saber que não existe lugar no mundo onde o cuidado de Deus não esteja presente. Daí vem a coragem para convidar o Senhor para vasculhar o seu interior, curar as suas feridas, perdoar os seus pecados e renovar o seu espírito. Chega de esconde-esconde, queridos. Essas curas que nós temos massificadas por pregadores, por massas que são enganadas pela sensação de cura. Como eu vi um amado irmão segurança esses dias compartilhando comigo, disse, eu fui fazer segurança aí numa igreja, pastor, e eu estou chocado até agora. Disse, o que é que foi? Eu vi um mendigo sendo convidado a ganhar uns trocadinhos para cair lá dentro da igreja. Bonito, né? A sensação é de alívio e cura total. Vocês não imaginam o que o psicológico das pessoas é capaz de fazer. Vocês não têm ideia de como um comprimido de maisena pode parar a sua dor de barriga, ou de cabeça, ou do fígado, ou seja, de onde for. Só pela sensação de ter tomado o remédio. Você já teve essa sensação? Às vezes eu penso isso. Eu tô, ai. Aí o remédio, chama o remédio, bota o remédio. O remédio entra na boca de já, está melhorando. Sentiu isso? É a nossa cabeça. É a sensação de que nós vamos até Deus para sentirmos um alívio de alguma coisa. Que temos que ouvir algo que nos eleve a alma. Para a gente sair, beleza. O Evangelho de Jesus é tão na contramão disso que
pregação e o chamado e o convite das pessoas é: negue-se a si mesmo. Você tem que morrer para o mundo, para viver para Deus. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Ai, cada palavra dessa é uma facada. Ai, eu tenho que deixar, eu tenho que largar, eu tenho que parar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me mortificar. Olha que mensagem, quem é que quer isso? Você quase não ouve isso. Você não ouve mais a pessoa dizendo: agora você tem que se arrepender, meu amigo. Eu contei aqui a história, acho que foi a semana passada, sei lá. Meus primeiros dias de convertido, um indivíduo com a faca na mão. Pronto, aceitou Jesus com a faca na mão, que tinha matado alguém. Agora vai para a cadeia. Vá lá, pagar o preço do seu pecado. Quem sabe o Senhor vai te libertar. Nós tivemos um caso aqui, esses dias, um menino, que o Neves acompanhou esse menino. E a sugestão era: você muda a história aí, porque se você mudar a história, você não vai ter nenhum problema. Ele disse: não vou mudar, eu vou dizer o que Deus quer que eu diga, só a verdade. Eu estava lá, eu fiz isso, e é isso que eu fiz. Não, você não pode dizer uma coisa dessa. Pois eu vou dizer isso. Se Deus quiser me libertar, Ele que me liberte. Mas eu não vou abrir mão de andar com integridade na presença do meu Deus. Aí o salmista continua dizendo: se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Subir ao céu, essa ideia de, isso é óbvio, né? Subir ao céu, Deus está lá. Mas fazer a cama, fazer a minha cama no mais profundo abismo, no inferno, aqui é uma atitude deliberada de fuga, de entrega dos pontos, de desânimo da vida, de profunda depressão. Era a mesma coisa para o cearense dizer: se eu entro no fundo de uma rede e fico lá, no mais profundo abismo da minha depressão. O fim do verso 8 diz: o Senhor vai estar lá também. Entende? O mais profundo abismo, lugar de morte, onde cessa a vida, é ali que a presença de Deus também se manifesta. Jesus desceu ao próprio inferno em nosso favor, mas não foi impedido de sair do mais profundo abismo. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ele experimentou a morte, ele desceu ao lugar mais baixo, mas ele não ficou preso lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia e promete estar com você no mais profundo da sua depressão, do seu desânimo. Não importa, o Senhor vai te buscar lá, Ele está lá, Ele te encontrará lá. Se pretendemos fugir para o inferno, ainda assim não dá para fugir da presença de Deus. Ele sustenta o próprio inimigo e se apresenta como justo juiz daqueles que estão no abismo. Subir ou descer para fugir da presença de Deus é um exercício inútil, pois Ele estará lá. Não é uma questão de sentir, mas uma questão de crer. Ele está. Mergulhar na depressão, no silêncio, na solidão, não nos afasta da presença do Senhor. Ele estará lá como esteve com Agar no deserto, com Israel no Egito, com José na prisão, com Davi na caverna, com Daniel na cova dos leões, com Jesus na morte, com você na dor, no sofrimento, na perda, nas tribulações. Ele diz: eu não te deixarei, não te desampararei. Às vezes eu penso que quando nós queremos alívio de Deus para as nossas dores, nós não entendemos que a lágrima é uma das melhores lentes para a gente enxergar Deus. Às vezes nós não entendemos que quando nós estamos limitados, aí é que nós compreendemos a toda a suficiência de Deus. Entende, povo de Deus? É mais ou menos o que Deus disse para Paulo naquele culto de libertação: Senhor, me cura que eu sou o apóstolo, eu estou quase cego. Jesus olha para Paulo e diz: Paulo,
a minha graça te basta. Por causa dessa sua fraqueza, você se torna forte. Isto aí para você é uma forma de você não se tornar soberbo. Eu vou permitir que você ande na sua limitação humana, para que o poder seja meu e não seu, para que a glória seja minha e não sua. Eu não sei. Quantos por cento aqui entenderam o que nós estamos dizendo agora? Senhor, me cura, Senhor, me tira, Senhor, me dá, Senhor, vai, essa situação está demais, eu não aguento, eu não posso suportar. Ele diz que não vai dar nenhuma tentação, nenhuma provação Ele vai permitir que você não possa suportar. Junto com esta pressão, com essa provação, Ele dará também o escape, diz a palavra de Deus. Mas o que você precisa entender é que mesmo na sua limitação, na sua dor, na sua perda, nos momentos de solidão e de decepção, Deus não lhe abandona. E talvez esse seja o momento mais crucial de você enxergar Deus e dar glórias ao nome dEle. Percebe, crente em Cristo Jesus? Imagine como seríamos orgulhosos e pretensiosos se andássemos aí naquela de que crente não fica doente, crente não decepciona, não se decepciona, filho de crente jamais cai da fé ou vai para o mundo, casamento de crente não tem problema que vai dar tudo certo, sempre até o fim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e tudo que ela dizia era, não, mas eu creio, mas eu creio. O que você está dizendo, minha senhora? O que a senhora crê não muda a realidade. O que a senhora, na verdade, está com medo é de enfrentar a realidade da vida que o crente sofre como o nosso Salvador sofreu. E que a nossa esperança em Cristo não se resume a esta vida, senão nós somos os piores de todos os homens. E que Deus prometeu estar no vale da sombra da morte também. Não adianta você ter palavras de afirmação, positivismo não muda a realidade, não cura a AIDS. Positivismo não resolve o teu problema de dívida. O que você precisa entender é que qualquer que seja a situação da sua vida, você precisa andar na presença de um Deus que é justo, santo, perdoador, consolador, que não te abandona, e que você mesmo sem nada, mesmo perdendo tudo, Ele ainda te amará até o fim. E vai cuidar de você. E vai estar lhe dizendo todo o tempo, eu lhe basto. Percebe? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aqui é uma visão fenomenal, é uma visão de Tel Aviv. Talvez o pastor Zé Edson está lá agora em Israel, deve estar em Tel Aviv. Agora não, que é madrugada. E lá olhando, talvez descendo ali até Jaffa ou Jope, e olha para o mar do Mediterrâneo e vê aquelas aves voando, lindas, um mar fenomenal. O salmista diz, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, eu posso ir longe, para muito longe. Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Diz o Davi no Salmo 55, 6 e 7. Tomar as asas e se deter nos confins pode ser uma fuga. Olha aí. O ponto negativo é se eu tenho que ficar. Porque mudar de lugar, mudar de casa, mudar de igreja, mudar de país, mudar de família, mudar de cidade, pode me esconder de pessoas, situações, lembranças, problemas, mas jamais me esconderá da presença de Deus. É melhor encarar aqui logo.
Entende? Seu problema não são seus pais, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, sua escola, seu grupo pequeno, seu líder, seu pastor, sua igreja. Não adianta você continuar fugindo. A sua satisfação vem dele. Enquanto você correr atrás de alguém que lhe satisfaça por completo, você continuará com o vazio que é do tamanho do Deus que te criou. Ele quer que você encare suas limitações aqui e agora, como Agar, lá no deserto. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Elias, depois de querer morrer, fugindo, Deus disse: volta ao teu caminho. Entende? Não adianta você querer correr, não adianta você querer fugir. Encontre-se na presença de um Deus que é pessoal. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, ainda quando os problemas forem grandes, pesados, terríveis, a ponto de nos ferir e machucar. O que para o homem é treva, para o Senhor é luz. Esse é um texto complicado, porque de novo nós só achamos que Deus está ligado a coisas boas, na nossa perspectiva. Quando algo de mal acontece, como aquela tempestade no meio do lago, os discípulos pensaram: ai, ele nos abandonou, como é que pode um negócio desse? Por que ele permitiu essas ondas? Por que ele permitiu isso que quase nos afunda? Por que Deus permitiu a doença, a limitação, a velhice? Por que Ele permitiu o abandono, a fuga, a traição? Por que Ele permitiu isso? Talvez você não compreendeu que, a despeito das situações criadas pelo homem, pelo ser humano, pelo pecado, pelo inimigo, pelo mundo, pelas pessoas más ao seu redor, por este mundo em que o Senhor disse que você e eu teríamos aflições, a despeito de tudo isso, você precisa compreender que Deus não nos abandonará. Na tempestade, Jesus veio sobre as ondas, acudiu os seus discípulos. As trevas, ao seu ver, ao meu ver, se tornam luzes, caminho de luz, porque o Senhor vem em teu sustento e em teu socorro. Deus é capaz de transformar a pior escuridão em luz, desgraça em graça, maldição em bênção, derrotas em vitórias. Ele vem nas ondas da tempestade. Meu convite a você hoje à noite é que você se reposicione como um discípulo de Jesus. Estamos reposicionando a nossa fé, abrindo mão da experiência e da sensação de bem-estar como o fim último e objetivo último da minha busca de Deus, para enfim termos como alvo maior a percepção, a compreensão, o conhecimento, a fé diária e constante de que nós estamos na presença de Deus. E aí, amados, cada dia é um encontro. Cada momento é um encontro com Ele. Na dor, na alegria, na tristeza, cada momento é um encontro com o Deus da criação, com Jesus que venceu a morte, ressuscitou e é o Deus da nossa salvação, com o Espírito Santo que nos acompanha. Deixa eu lhe contar um segredinho. Quem experimenta os verdadeiros milagres é quem anda na presença de Deus e deixa Ele agir do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. O resto é só sensação de bem-estar. Ou então, mentira do diabo para nos enganar, porque ele dá e tira. Tudo isso te darei se prostrado me. Você quer dinheiro? Silvio Santos dá. E o diabo também. Quem quer dinheiro? Eu.
Quem quer ser próspero? Quem quer ganhar um carro novo, uma casa nova? Eu vejo esses testemunhos de televisão, eu ouço, me dá náuseas. Porque Jesus era para ter vindo e ter dado um testemunho na televisão bem diferente. Eu era filho de carpinteiro, não tinha nada com nada, me tornei rei de Roma. E fiz um império, baseado em riquezas, e muita espada, e muita riqueza, e muitas armas. Já pensou Jesus contando um testemunho nessas igrejas? Como é que seria? Imagine Jesus chegando numa igreja e contando testemunho. Fui filho de carpinteiro. E vivi a minha vida sendo perseguido por aqueles que queriam me matar. E ao final de tudo, inocente, sem merecer, sem fazer por onde, fui levado a uma horrenda cruz. Tive que gritar para o meu pai: Deus meu, Deus, por que me desamparaste? E naquele momento, mesmo não tendo resposta, eu entreguei o meu espírito ao Senhor. Hoje estou à direita do Pai em majestade, mas foi debaixo de muito sofrimento, de muita resignação e de muita dor. Por que a minha história tem que ser diferente? Por que a sua história tem que ser diferente? Anda na presença de Deus e ser íntegro. Não vamos abrir mão de conhecer esse Deus e de transformar a nossa experiência religiosa num encontro pessoal com Ele, todo o tempo, em casa, no grupo pequeno, na igreja, quando nos reunimos aqui como grande congregação, todo o tempo, uma experiência, um encontro com o Deus Criador de todo o universo. Ele quer que você ande na presença dEle e seja íntegro. Amém? Vamos andar na sua presença. Aí nós não temos outra forma de responder. Temos que amar, adorar, servir, obedecer, fugir do pecado, escolher a sua vontade, para que as bênçãos dele nos alcance aqui e na eternidade. Glórias ao teu nome, Senhor.